Olá, boa noite. São 8 horas em Brasília e está no ar o Direto da Câmara com um resumo das principais notícias do Parlamento esta semana. O plenário aprova mudanças na Lei de Improbidade Administrativa e estabelece condições para a volta ao trabalho presencial de gestantes durante a pandemia. Aprovada também proposta que estimula a concessão de crédito a produtores rurais e micro e pequenas empresas. Deputado Arthur Lira discursa na cúpula de presidentes dos parlamentos do G20 em Roma e defende retomada econômica respeitando compromissos ambientais. Apresentado o relatório da PEC dos precatórios na comissão especial que discute o tema. A Comissão Geral debate o agravamento da fome no Brasil. E começa mais um Outubro Rosa pela prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Agora, no Direto da Câmara. Olá, começa agora o Direto da Câmara. O plenário Ulisses Guimarães cumpriu extensa pauta de aprovações esta semana, incluindo mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, aumento nos repasses do FPM às prefeituras, condições para a volta ao trabalho presencial de gestantes durante a pandemia, retorno da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV e estímulo à concessão de empréstimo para os MEIs, micro e pequenas empresas. Já o Congresso Nacional aprovou projetos de crédito suplementar no total de 3,5 bilhões de reais, sendo que 63 milhões serão destinados à retomada da produção de radiofármacos contra o câncer, que tinha sido paralisada pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares há 2 semanas. Olá, semana de muitas votações no plenário da Câmara. Vamos começar com a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações no plenário sobre os recursos em dólar que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. A convocação do ministro já tinha sido aprovada por 2 comissões da Câmara. Mesmo assim, requerimento de convocação assinado por diversos deputados da oposição foi aprovado no plenário por 310 votos contra 142, depois que o líder do governo, Ricardo Barros, tentou sem sucesso transformar a convocação em um convite. E teve muita discussão. De fato, trata-se de um fato de extrema gravidade que é vedado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, em seu artigo 5º, que determinadas autoridades tenham recursos no exterior, não sendo alcançadas pelas consequências negativas de sua própria gestão. É fundamental, portanto, que o ministro Paulo Guedes venha à Câmara dos Deputados, à Casa do Povo, explicar-se sobre essas gravíssimas denúncias. Não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento, que nada mais é do que um factoide, já que a grande mídia já explorou bastante a questão do vírus chinês no Brasil e agora quer explorar uma situação que não tem nada a ver. O ministro Paulo Guedes, desde antes de ser ministro, ele abriu essa offshore, ele já declarou, já está extensamente comprovado que desde 2015 foi quando ele abriu essa conta no exterior e lá tem 9,5 milhões de dólares, o que hoje o pessoal está atualizando dá em média de 50 milhões de reais. E quando ele foi, então, isso foi antes do presidente Bolsonaro se eleger presidente e foi antes dele sequer imaginar que um dia seria chamado a ser ministro da Economia. Isso é fruto de recursos oriundos da iniciativa privada que ele conquistou como economista. O plenário aprovou também projeto que modifica a Lei de Improbidade Administrativa, uma legislação que tem quase 30 anos. O texto aprovado considera que para haver o crime de improbidade é preciso haver a intenção de cometer os diversos atos que acarretem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou firam os princípios da administração pública. A proposta tira do texto da lei a possibilidade de crime de improbidade por omissão. O projeto já tinha sido aprovado pelo plenário da Câmara em junho e voltou para análise dos deputados depois de ter sido alterado no Senado. Alguns deputados consideraram que o texto flexibiliza o combate à corrupção. Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima e nem a aplicação de nenhuma pena de suspensão de direitos políticos para o caso de atos de improbidade previstos no rol do artigo 11. Ainda,
Temos a exigência de trânsito em julgado para execução de condenação, acabando com indúbio pro societatem, fazendo com que haja um benefício àqueles que depois podem ser, inclusive, considerados no trânsito em julgado culpados e, enquanto isso, continuam exercendo funções públicas prejudicando a sociedade. Já o relator considera que o texto separa o que é crime do que é apenas uma irregularidade e diz que as críticas à proposta fazem parte da disputa política. O combate à corrupção, à malversação dos fundos públicos, ao dano ao patrimônio público, o enriquecimento ilícito e comportamentos claramente ímprobos continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. E as irregularidades que muitas vezes ocorrem nas administrações, por erro, por omissões de menor importância, mas que são irregularidades, continuarão sendo punidas através de ações civis públicas e de ações populares, que da mesma forma impõem sanções ao gestor público. Porém, improbidade é uma coisa, irregularidade apenas é outra coisa. O projeto que altera a lei da improbidade administrativa segue agora para a sanção presidencial e pode virar lei. Outra proposta aprovada pela Câmara, que também já tinha passado pelo Senado e está pronta para entrar em vigor, é o aumento de 1 ponto percentual dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios para as prefeituras. Essa medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que pode render até 6 bilhões de reais a mais para as prefeituras de todo o país em 4 anos. Nós temos um desequilíbrio absurdo no Pacto Federativo Nacional que hiperconcentra recursos na União e que deixa os municípios brasileiros de pires na mão. Mas as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem nos estados. As pessoas vivem nas cidades. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que estabelece condições para a volta ao trabalho presencial de empregadas grávidas durante a pandemia. O projeto altera a lei aprovada em maio, que determina que as gestantes devem ficar em trabalho remoto, sem perda salarial. O texto prevê que as gestantes que ainda não tiverem sido vacinadas podem permanecer em trabalho remoto, mas elas devem voltar se já tiverem sido vacinadas. E também quando acabar o estado de emergência de saúde pública, se houver interrupção da gestação ou se optarem por não se vacinar. Nesse caso, ela terá que assinar termos de responsabilidade. O projeto gerou muita discussão no plenário. A oposição cobrou do governo medidas para tirar do empresário o encargo sobre a substituição da grávida. Também criticou o projeto por prever em lei a possibilidade de recusa de vacina e por obrigar as grávidas que têm índice de mortes causadas por Covid maior que a da população em geral a voltarem ao trabalho presencial sem que isso passe pela análise de um médico. Mas a maioria do plenário concordou com o argumento de que a volta ao trabalho para as grávidas que optarem por não se vacinar seria uma liberdade de escolha, que isso tira o encargo a mais do pequeno empresário e que muitas mulheres preferem voltar ao trabalho. Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do microempresário, que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária. E deixando claro, nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho. Nesse momento tão especial da gestação, muitas das vezes tem uma perda salarial porque ganham comissão, hora extra. Esse projeto ainda precisa passar pelo Senado para virar lei. Outro projeto aprovado pela Câmara e que também precisa ser analisado pelo Senado é o que prevê a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. A propaganda partidária acabou em 2017 e o projeto original do Senado previa a volta dessas inserções, mas paga pela legenda com recursos do fundo partidário. Na Câmara, o relator alterou a proposta e permitiu a volta da propaganda partidária com base no sistema de compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV, o mesmo modelo que funciona para a propaganda eleitoral. Teve muito debate no plenário, com deputados de vários partidos dizendo que a propaganda partidária é um desperdício de recursos públicos, mas prevaleceu o entendimento de que o horário semestral para partidos nas rádios e nas TVs é benéfico para a democracia. É fortalecer a política nos estados, a política que cada um dos deputados faz, poder mostrar na propaganda partidária o seu trabalho, o trabalho do seu partido. Isso é fortalecer a democracia. A política é muito atacada, às vezes de forma covarde. Restabelecer o programa partidário semestral é muito importante para todos os partidos e para cada parlamentar. Espera aí que não acabou não. O
plenário também aprovou o projeto que permite o funcionamento das rádios comunitárias que estejam penalizadas por medidas disciplinares, como suspensão ou revogação da licença de operação. A licença temporária de operação tem como justificativa a prestação de serviços de informação à população sobre as medidas de contenção da epidemia da Covid-19. Foi aprovada também a adesão do Brasil a um tratado internacional que trata de crimes cometidos por meio da internet, a Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. O projeto, com o texto do acordo, prevê cooperação internacional sobre o assunto e estabelece medidas que os países devem adotar, como a tipificação dos crimes, as penas e mecanismos de troca de informações para combater pedofilia, golpes financeiros, fraudes, violação de direitos autorais, divulgação de fake news, entre outros. O plenário aprovou ainda a medida provisória que estimula os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. A MP prevê que os bancos concedam os empréstimos sem nenhuma garantia do governo, em troca de descontos no imposto de renda. De acordo com o governo, esse programa pode gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas. Por falar em dinheiro, os deputados também aprovaram em uma sessão do Congresso 3 projetos de crédito suplementar que somam quase 3,5 bilhões de reais para diversos órgãos, sendo que um deles, no valor de 690 milhões, destina 63 milhões para a retomada da produção de radiofármacos usados no tratamento contra o câncer. A produção desse material foi paralisada há 2 semanas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, por falta de recursos. O crédito foi aprovado por unanimidade, mas a oposição criticou o governo por ter tirado esse valor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas a aprovação do crédito extraordinário para a retomada da produção de radiofármacos foi comemorada no plenário. A aprovação deste PLN 16 significa evitarmos apagões para os radiofármacos. O que o país viveu há poucos dias atrás, por falta de recursos para o IPEM, ou seja, o Ministério de Ciência e Tecnologia não tinha os recursos suficientes para manter a produção dos radiofármacos. O IPEM é responsável por 85% dessa produção. Com esse apagão que nós vivemos, nós ficamos 10 dias praticamente sem poder fazer o tratamento do câncer para aqueles cânceres que precisam dos radiofármacos ou um simples exame de cintilografia para fechar diagnóstico. A recomposição, porque no PLN original nós tínhamos 26 milhões de reais que seriam insuficientes para este ano de 2021. Nós íamos precisar de um outro PLN. A mobilização do parlamento, a mobilização da sociedade civil como um todo, a compreensão da área econômica do governo fez com que nós tivéssemos uma mensagem e os recursos fossem complementados. Esse foi o resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Espero vocês na semana que vem. Até lá. O presidente da Câmara afirmou que o Brasil pretende retomar o crescimento econômico respeitando os compromissos ambientais. A declaração fez parte do discurso do deputado Arthur Lira na abertura da 7ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20 em Roma, na Itália. O presidente Arthur Lira discursou durante a 7ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20. Em Roma, na Itália. Ele destacou o papel da Câmara dos Deputados no enfrentamento da pandemia de Covid-19, como a aprovação de um auxílio emergencial para a preservação da renda de quase 10 milhões de brasileiros, juros reduzidos para empregadores não fecharem postos de trabalho, flexibilização de regras fiscais, além da aprovação de um orçamento de guerra para ser utilizado durante o enfrentamento à Covid-19. Segundo Lira, com o avanço das vacinas, é possível pensar no futuro com a retomada econômica, mas tendo em mente o compromisso com a preservação do meio ambiente. Lira disse que a Câmara dos Deputados tem buscado votar projetos em defesa da sustentabilidade. O presidente da Câmara lembrou que está sendo analisado e pode ser aprovado ainda este ano o projeto que vai regular o mercado brasileiro de crédito de carbono. Outro trabalho realizado pela Câmara são os esforços para garantir a sustentabilidade e segurança alimentar durante a pandemia de Covid-19. Em seu discurso, Lira elencou a aprovação de vários projetos que ajudam no combate à fome, como o que evita o desperdício de alimentos e garante a doação de excedentes para o consumo humano. Podemos afirmar com muita satisfação que este arcabouço legal aprovado de maneira célere e decidida
pelo Parlamento brasileiro foi decisivo para que conseguíssemos atenuar os efeitos da crise sanitária. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Produto Interno Bruto da agropecuária registrou alta de 2% em 2020 em relação ao ano anterior. Em 2019, a participação do setor no PIB foi de 5,1% em 2020 e esta participação subiu para 6,8%. Da mesma forma, a balança comercial das exportações brasileiras do agronegócio somou mais de 100 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 4,1% na comparação com 2019. No acumulado deste ano até junho, o agronegócio exportou mais de 61 bilhões de dólares, ultrapassando em 20,9% o volume comercializado no mesmo período do ano passado. Estes são resultados que nos dão grande satisfação, uma vez que temos, pela consciência da importância estratégica da produção alimentar brasileira para o planeta, e temos nos empenhado fortemente para que esta oferta extraordinária de alimentos, que tanto tem contribuído para minimizar a fome no mundo, seja produzida de forma cada vez mais sustentável. Este é um compromisso que norteia toda a produção legislativa do Parlamento brasileiro. A secretária de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, também participou da 7ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20. Ela exaltou a participação das mulheres na política ao se reunir com a presidente do Senado na Itália, Maria Elisabetta Alberti, e com a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Segundo Soraya, as duas líderes são exemplos de mulheres em locais significativos, conduzindo assuntos de interesse mundial e fazendo um trabalho notável. O relator da PEC dos precatórios, deputado Hugo Mota, apresentou o parecer à comissão especial que analisa a proposta. Entre as alterações feitas ao texto enviado pelo governo no início de agosto, o relator acabou com a possibilidade de parcelamento por 10 anos para as dívidas da União. O relator da PEC dos precatórios, deputado Hugo Mota, explicou os principais pontos do relatório da proposta de emenda constitucional que cria regras para o pagamento das dívidas da União, que muitas vezes se tornam objeto de processos judiciais. A principal mudança, segundo ele, foi a criação de um teto para o pagamento dos precatórios a partir do ano que vem. O relator afirmou que eles cresceram muito nos últimos anos e devem totalizar 89 bilhões de reais em 2022. Nós estamos chegando a um teto de 40 bilhões de reais. Então nós colocaríamos, e a nossa ideia, o que a gente traz no nosso texto, é a instituição desse teto a partir do ano de 2022. Por que fazer isso? Porque nós não vamos conseguir seguir cumprindo esse crescimento que os precatórios têm. Nós estamos com isso, respeitando a lei do teto, mantendo sim, ano após ano, a garantia de que os precatórios continuarão a ser pagos, mas obedecendo o crescimento do teto e levando em consideração também o espaço fiscal para outros investimentos. De acordo com o deputado Hugo Mota, foi retirada a previsão de parcelamento das dívidas da União em até 10 anos, que foi um dos pontos mais criticados inicialmente. Outros avanços foram conquistados, de acordo com o relator, para favorecer os governos estaduais, que estão entre os principais credores da União. Pelo relatório, os precatórios poderão ser pagos por meio da compra de imóveis públicos e outras formas de transação financeira. Além da possibilidade do encontro de contas com os débitos que estão inscritos na dívida ativa, e aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Estado da Bahia tem 9 bi para receber, arredondando a conta. Ele só tem 500 milhões, Reginaldo, na dívida ativa. Para ele, essa negociação não seria tão vantajosa nem para a União. Então, nós estamos permitindo que aqueles débitos que estão sendo pagos através de parcelas em dia também possam ser transacionados. O texto foi elogiado por alguns deputados. Se para todas as ações, nós temos um teto constitucional, a partir da emenda constitucional 95, é fundamental que nós tenhamos também teto para essa despesa, que não pode ficar além, né, não pode ficar à definição do próprio Poder Judiciário. Mas também houve críticas à proposta que altera as regras de pagamento dos precatórios. Nós temos outros caminhos. Eu não defendo, em hipótese alguma, essa regra. Até porque, nesses 6 meses, nós temos mais de 120 bilhões de arrecadação.
O problema é que a arrecadação desse país não é para melhorar a vida do povo. É para garantir uma agiotagem que esse país está na ciranda financeira. Aonde nós temos que pagar sempre o serviço da dívida. Nós temos que repensar como que nós vamos destravar a economia. E é impossível destravar a economia sem que o setor público, a priori, faça os primeiros investimentos. Demonstra que confia em si próprio. Essa PEC 23 nos preocupa porque ela pode tornar o pagamento dos precatórios ainda mais lento. Nós temos aqui em Brasília pessoas simples, né? Fizemos um vídeo agora essa semana com a dona Terezinha de Jesus, que tem 68 anos e há 22 anos espera para receber os precatórios desde que ficou viúva. Essas pessoas podem ser prejudicadas. O que nós acertamos com a economia é que iríamos priorizar os RPVs, que são aqueles precatórios menores, até R$ 66 mil hoje, porque ele é vinculado ao salário mínimo. Então só isso vai ser a metade daquilo que vai ser pago no ano que vem, se a emenda constitucional for aprovada, serão destinados a esses pequenos que têm o maior volume dentro daquilo que tem que ser pago. Os precatórios abaixo de R$ 450 mil, algo em torno assim, integralmente serão praticamente todos quitados, obedecendo, claro, a ordem de inscrição. A reunião da comissão especial terminou após o presidente conceder vistas coletivas, pedidas por alguns deputados. A discussão e a votação da proposta que altera as regras de pagamento dos precatórios da União devem ocorrer no próximo dia 19. Esta semana, o plenário se transformou em comissão geral para deputados e especialistas debaterem o agravamento da fome durante a pandemia e possíveis soluções para o problema. São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, de acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9 milhões a mais do que havia em 2018. Números como esse foram citados por parlamentares e especialistas que participaram da comissão geral que discutiu o agravamento da fome durante a pandemia. Deputados lembraram que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. No Brasil, segundo dados do IBGE, em 2021, mais da metade da população sofreu com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. Durante a pandemia, verificou-se uma redução de 44% no consumo de carnes, 40,8% no consumo de frutas. A fome não está relacionada à falta de oferta, a condição de produção, porque o nosso campo, tanto o agronegócio quanto os agricultores familiares têm produzido fartamente. De acordo com especialistas, a pandemia não é a causa da fome, ela apenas agravou o problema. O representante dos gestores municipais reclamou da queda dos recursos do Sistema Único de Assistência Social. Já a representante do Instituto Ecovida lembrou que os pequenos agricultores e as comunidades tradicionais precisam da preservação das águas e da vegetação nativa. Essa destruição das áreas de florestas, com queimadas, desmatamento, com o plantio dos seus extensos capinzais, eles transformam os rios em pequenos igarapés, expulsam os povos originários para que eles não tenham de onde tirar o seu alimento de acordo principalmente com a sua cultura. Obrigam as pessoas a viver de cesta básica. Isso também é uma vergonha. Entre as causas apontadas para o aumento da fome no Brasil, especialistas falaram da queda da renda média dos brasileiros, do desemprego e do aumento do preço dos alimentos, em parte influenciado pelo mercado externo. O aumento do preço dos alimentos, e a fome, ela foi seguida da ausência de qualquer medida que estabelecesse cotas de exportação para o agronegócio. Então, o setor agroexportador, que foi beneficiado de uma maior demanda no mercado internacional e de uma maior valorização do preço das commodities e uma taxa de câmbio mais competitiva para exportação, ajudou a desabastecer o mercado interno, pressionando ainda mais a inflação de alimentos. Para Juliane Furno, o governo deveria intervir para evitar o aumento da inflação. Um exemplo, segundo ela, é por meio da política de estoques reguladores de alimentos, que serve para amortecer o preço dos alimentos em tempos de desvalorização cambial. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o estoque do arroz, que foi um dos principais vilões
desse período teve uma diminuição de 80% em relação ao auge do que foi 2010. A moeda brasileira perdeu muito valor, né? Perdeu muito valor e isso encarece a comida aqui dentro. E nesse ponto a gente pode intervir. Nós temos reservas cambiais. Aliás, por que não se intervém no câmbio, hein? E isso significaria diminuir o preço da comida no Brasil. O preço da soja subiu, do açúcar, das carnes subiram os preços, né? Subiu muito ano passado. Então nós temos um efeito via câmbio e via preço internacional. Na opinião dos debatedores, o governo precisa agir em favor dos mais frágeis. A fome é resultado das desigualdades crescentes que o país tem, da grande concentração de renda que o país tem, fazendo com que grande parte da população não tenha acesso a alimentos. Então, para resolver esse problema, temos que trabalhar políticas públicas de transferência de renda para que as populações tenham acesso a esses alimentos, que ninguém caia abaixo da linha da miséria. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, defendeu o fortalecimento do programa Bolsa Família e a necessidade de retomar políticas que, segundo ela, foram importantes para reduzir a fome no Brasil em anos anteriores. Não é a pandemia que agrava o quadro, é a desproteção social, a desorganização das políticas públicas que nos impede de construir uma agenda que mesmo com a pandemia pudesse proteger os brasileiros. Para o deputado Coronel Tadeu, o governo tem atuado para minimizar os prejuízos causados pela pandemia. Em 2019, nós tivemos um avanço estrondoso. O Brasil começava a decolar. Infelizmente, nós fomos acometidos pela pandemia e aí então tivemos que rever todo esse plano de voo para poder dar aos que mais precisam. Foram 2 planos emergenciais. Temos ainda muitos problemas em determinados locais, em determinadas regiões do Brasil. E o governo Bolsonaro vem aí trabalhando duro, trabalhando com bastante responsabilidade para poder dar o melhor para o povo brasileiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária reuniu representantes do governo para discutir a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A criação de um mercado global de carbono e o financiamento internacional para o clima foram alguns dos temas tratados no encontro. A Frente Parlamentar da Agropecuária promoveu um encontro com representantes dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Comunicações e Relações Exteriores para debater a participação do Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A COP26 acontece na Escócia entre os dias 1º e 12 de novembro. Cerca de 200 nações vão discutir ações para limitar efeitos das mudanças climáticas. Os principais desafios, segundo os participantes do encontro da Frente Parlamentar, são a criação de um mercado global de carbono e o financiamento internacional para o clima, onde países desenvolvidos prometeram recursos aos países em desenvolvimento para promoverem medidas que contribuam para a redução da emissão de poluentes. A COP26 é uma negociação de clima. O desafio que todos os países têm, eu já fiz mais de 30 reuniões bilaterais, devo fazer mais 30 ainda esse mês, para chegar articulando na COP do clima e contribuindo para que haja consenso, especialmente em volume de financiamentos para mitigação e adaptação, que foram prometidos 100 bilhões de dólares, que ainda não foram cumpridos, mas que precisam ser mais ambiciosos do que esses 100 bilhões de dólares. E do outro lado, um mercado de carbono global, que nós também entendemos ser uma oportunidade para o Brasil. O Acordo do Clima é uma oportunidade para o Brasil mostrar claramente que, além de produzir alimentos para o mundo e ter uma atividade industrial de baixa emissão e uma energia renovável, uma energia elétrica, né, de 83%, esse 83% é o sonho do mundo chegar. O mundo sonha de chegar na energia elétrica renovável que o Brasil tem. Nós já estamos com ela aqui disponíveis para você ter uma indústria forte de baixa emissão. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Sérgio Souza, lembrou que o Brasil é signatário do Tratado de Paris e uma das metas do acordo é a redução de emissões poluentes, aliada à erradicação da pobreza e à garantia da produção de alimentos ao mundo.
Para o deputado, o Brasil já vem cumprindo essa meta, o que facilitará as negociações com outros países na conferência. Não há e nunca deve haver competição entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Estamos umbilicalmente ligados. Não haverá vida humana sobre o planeta sem alimentos e sem meio ambiente adequado a se viver. O Congresso está iluminado de rosa desde o início do mês. Começou mais uma campanha Outubro Rosa pela prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Desde o início do mês, as duas cúpulas e as torres do edifício principal estão iluminadas de rosa em reforço à campanha de prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Como já é tradição, o Congresso Nacional aderiu oficialmente à campanha Outubro Rosa. Em solenidade no Salão Negro, o presidente do Congresso e representantes da bancada feminina da Câmara e do Senado Federal assumiram o compromisso de engajar as casas na divulgação do diagnóstico precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é a primeira causa de morte por cânceres em mulheres no Brasil. Para 2021, o INCA estima mais de 66 mil novos casos e alerta que a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos de idade, assim como a mortalidade pela doença. Daí a importância da prevenção. A deputada Érica Cocai acredita que, mais que luzes de alerta, o Outubro Rosa também deve inspirar novas ações legislativas para melhorar o enfrentamento a esses tipos de câncer. O parlamento tem se dedicado, tem aprovado uma série de proposições. Era importante que nós pudéssemos, nesse momento, listarmos todas as outras proposições que ainda não passaram pela deliberação do Congresso, para que nós tenhamos uma pauta onde a gente ilumina o parlamento com a cor rosa, onde a gente fala do laço rosa, onde a gente fala do Outubro Rosa, mas onde a gente fala através de proposições que possam ajudar a enfrentar o câncer de mama. Agora são 20h31 e essa edição fica por aqui. Por causa do feriado, a gente volta na sexta-feira que vem com um resumo de votações da semana. Para rever essa edição, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo feriado a todos. Fique agora com as imagens que marcaram a semana pela lente dos nossos fotógrafos. Até mais!